que acontece conosco, como pessoas, né? Nós somos emissores e receptores de sinais, né? Sim. Nós, através da telepatia, podemos mandar sinais Indubitavelmente. e receber sinais, né? Com certeza. Bom, o que a radiônica faz? Ela se utiliza de alguns equipamentos, mas precisa da mente humana. A interação. Precisa da interação da mente humana, né? E aí você consegue mandar uma frequência, parece coisa de maluco. Não, né? não é de coisa de maluco, não. Eu acredito nisso. Consegue produzir uma frequência para neutralizar os efeitos prejudiciais que tem naquele local, né? E quando eu não consigo resolver o problema, né, eu sempre me socorro dele. Claro. Né? Inclusive, anteontem eu estive na casa de uma família que, desde que se mudaram para lá, não dão direito, se sentem mal, é um caos danado. E eu fui lá anteontem fazer uma verificação e aí descobrimos que o fenômeno é parecido, né? Então já mandei um e-mail pro meu amigo e disse, olha, salva essa família. Claro, né? Porque em tempo hábil ainda, né? Mas sabe o que você está falando? Eu vou contar um caso aqui, o que você está falando. Certo. Eu sou de origem grega. Uhum. E a minha mãe no passado, ela me ensinou uma reza grega, que ela serve para mal olhado, ou então quando você recebe cargas pesadas, aquele tipo que você começa a bocejar, lacrimejar, fica surdo. Eu tenho a sensibilidade de sentir quando a pessoa está mal nesse aspecto, mas eu não posso interferir porque eu não tenho o direito de interferir em ninguém se alguém pedir. Claro. Então é uma tradição onde a mulher passa para o homem e o homem só pode passar essa reza para uma mulher. E é assim que se vai. O que você disse, eu tenho a prova disso, porque é dentro da minha família, dentro dos meus amigos, tudo, sempre que me pedem, seja por telefone, seja pelo computador, seja mentalmente, em 5 minutos, o mais tardar, o efeito já aconteceu. Então você faz a interação do ser humano, que você está falando, do humano com aquela egrégora, que é uma oração, seja lá o que você profere, é uma egrégora, né? Claro. Essa interação, ela tem um poder realmente fabuloso e transformador. Então tudo isso aí que você está falando realmente é verdadeiro. Isso aí, então, o interessante disso é que isso aí está à nossa disposição e nós desconhecemos isso, né? Então como tornar isso mais... Hoje, antes de você continuar, eu tenho, para você pegar o embalo, tenho perguntas que já me fizeram hoje. A questão do pêndulo, para você já falar na hora. Eu acho que não, mas alguém mandou perguntar para você se o pêndulo, se um homem mexer num pêndulo, ele vai virar para o lado esquerdo. Se uma mulher mexer num pêndulo, o pêndulo vai virar para o lado direito. E se ambos mexerem, ele vai para frente. Isso tem algum fundamento? Bom, o que existe é o seguinte, são convenções. Eu posso convencionar com o pêndulo certos movimentos. Existe uma convenção clássica que é aceita universalmente com relação ao pêndulo, que se ele quiser dizer sim, ele vira no sentido horário. Perfeito. Né? Se ele quiser dizer não, ele vira no sentido anti-horário. Como você é um instrumento, a convenção é sua. Você minha é aquele convenção. instrumento. Eu fixo Exatamente. a convenção. Eu vou passar o pêndulo, então eu convenciono. O pêndulo não vai fazer algo que eu não tenha entendido como sendo assim. Perfeito. Isso é importante a gente frisar bem. Certo. E uma das coisas, eu acho que eu tenho um pêndulo aqui. Olha só, vamos ver. Eu queria mostrar um negócio. Você trouxe aparelhos aí, que bom, nem tinha visto trouxe isso aí. Uma porção de brinquedos. Vamos ver aqui então. Bom, então, olha a convenção, esse aqui é um pêndulo egípcio. Tá. É uma cópia de um pêndulo que os egípcios... Madeira. De madeira. Então, os egípcios faziam de terracota. Sim, né? Tá. Inclusive, você achou nas tumbas de diversos faraós, né? Você achou pêndulos com esse formato. Então, se for para significar sim, a convenção que se usa universalmente é o pêndulo fazer este movimento. Sim, para a direita. E quanto mais... aquele abrir o ângulo, né? Abrir o ângulo é um sinal que a coisa é sim mesmo. Mais sim mesmo. Isso aí. E se for o não, isso também é uma convenção. Se eu quiser convencionar outra coisa, eu posso fazer. Perfeitamente. Né? Se eu quiser convencionar o não assim, é assim. Muitas vezes se convenciona também a dúvida. Né? Ele fica parado, né, ou não? Bom, existem
se eu convenciono a dúvida Sim. fazendo esse movimento. Para Agora frente e para trás. tem gente que convenciona outra coisa. Mas eu também convenciono esse movimento. Existem tabelas que, naturalmente, exigem muito treino. Estudo, né? E Treino e estudo, né? Em que eu posso medir quantos Armstrong vibra esse ambiente, né? Olha então, só. aí o pêndulo, eu convencionei, ele trabalha em cima de uma tabela, ele faz assim, quando ele chegou na frequência certa, ele faz esse movimento. Então, ali é o ponto. Perfeito. Né? Tá. Então, são alguns detalhes que usa o pêndulo. Então,